Muita gente fala que os evangélicos vão se tornar a maioria do Brasil em pouco tempo. Estudiosos, no entanto, já identificaram que o movimento de pessoas sem religião vem crescendo de forma substancial. Seja o que for o que o futuro nos reserva, neste podcast, quero pensar com vocês sobre a palavra evangélicos e sobre a malandragem que há por detrás dela. Vamos conversar sobre isso? Para começarmos este diálogo, primeiro, gostaria de dividir com vocês um detalhe em toda essa discussão sobre os evangélicos no Brasil. Não sei se vocês já perceberam, mas o termo evangélico não quer dizer substancialmente nada. Nada mesmo. Isso porque ele junta movimentos religiosos que não só são muito diferentes entre si, como também se odeiam. As igrejas mais tradicionais, por exemplo, como a presbiteriana, a batista ou a luterana, acham que as práticas quase mágicas da Igreja Universal são um horror. Elas também têm ojeriza ao culto tipo show de muitas dessas igrejas que chamamos de neopentecostais, tipo Bola de Neve ou a Lagoinha. Aliás, o neopentecostalismo também briga muito entre si. Disputas por liderança, dinheiro e cargos fazem com que toda hora haja uma dissidência entre elas, criando uma pleiade de novas igrejas o tempo todo. Mas para além dessas igrejas mais tradicionais, famosas ou midiáticas, é importante lembrar que no Brasil qualquer um pode abrir uma igreja na garagem de sua casa. Então, o resultado são igrejas com nomes engraçados e com muito pouca tradição ou substância teológica. Na internet, podemos ver estabelecimentos comerciais /religiosos com os seguintes nomes: Igreja da Última Embarcação para Cristo, Menina dos Olhos de Deus, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Comunidade do Coração Reciclado, Igreja Filho do Varão, entre outras. Até aqui, o que quero mostrar a vocês é que no Brasil nos acostumamos a usar a palavra evangélico para assambarcar tudo que não é católico. Num primeiro momento, o termo talvez até ajudasse os sociólogos, mas hoje ele está perdendo qualquer substância, se é que algum dia teve. E não é só isso, ele está queimando o filme de igrejas sérias e comedidas. Isso porque elas ficam associadas às bizarrices, fanatismo e violência política que se vê em muitos dos cultos neopentecostais. Seja como for, o que quero apresentar a vocês neste podcast é que o termo evangélico talvez seja errado, e não deveríamos usá-lo por duas razões. A primeira é teológica e a segunda é política. No que se refere à teologia, a palavra evangelho se refere à Boa Nova de Jesus, ou seja, ao Novo Testamento, mais especificamente aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Este é o coração do cristianismo e de Jesus. Então, assim, chamar de evangélico igrejas que se pautam mais pelas cartas de Paulo e pelo Deus do Antigo Testamento, com suas práticas mágicas, seus assassinatos e por um desejo de vingança, me parece ser uma ofensa à religião cristã. Uma vez eu parei para assistir um desses cultos pela televisão. O pastor falava mais de diabo, sexo gay e dinheiro do que de Jesus, compaixão, amor, perdão e caridade. Sério, chamar esses indivíduos de evangélicos, isso é uma agressão moral e espiritual ao cristianismo. Adiciona-se a isso que, em sendo evangélico, todos aqueles que se pautam pelos evangélicos, católicos são tão evangélicos quanto qualquer uma dessas outras igrejas não católicas. O que a gente chama de evangélicos me parece ser o roubo de um nome do verdadeiro coração do cristianismo, a saber, a Igreja Católica. E a segunda razão pela qual a gente deveria parar de usar o termo evangélico é política. Mas para explicar isso, me permitam usar uma metáfora de política internacional. Imagina que vocês são a Rússia e querem invadir a Moldávia. Trata-se de um país pequeno e sem muitos recursos. Para os russos, é bem fácil atacar os moldávios. Agora imagine que a Moldávia ingressa na União Europeia e na OTAN. A partir deste momento, se a Rússia invadir, não estará mais invadindo apenas a Moldávia. Ela invadirá a Europa inteira. Será que ela vai comprar essa briga? Vocês entendem o movimento da coisa? Ao ingressar na Europa, a Moldávia deixa de ser apenas um pequeno país sozinho e passa a estar no escudo protetor de algo muito maior, os europeus. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra evangélicos exerce na política brasileira o mesmo efeito
que a palavra Europa tem na política internacional. Para entendermos isso, precisamos voltar na década de 80. Naquela época, o país era majoritariamente católico, e igrejas protestantes ou não católicas eram realmente perseguidas. Na cidade do Rio de Janeiro, no Meier, muitas vezes a igreja anglicana foi vandalizada por católicos. Os emergentes líderes das novas igrejas cristãs, então, perceberam que eles precisavam se unir e mostrar força social e política. A partir daí, foi criado o termo evangélicos para tentar proteger todos aqueles que não eram católicos. A ideia aí era criar uma espécie de união europeia para todas as igrejas que eram pequenas e precisavam se mostrar maiores do que elas realmente eram. Afinal, atacar uma dessas igrejas não era atacar aquela instituição, mas todos os evangélicos. Eu não sei se você consegue perceber, mas este tipo de escudo protetor se faz presente até hoje por pastores e políticos evangélicos. Embora os fiéis não percebam isso, estou certo de que os líderes dessas igrejas fizeram isso de caso pensado. É quase como aquele filme onde tem um garotinho na frente de um leão, ele pega um pedaço de metal para parecer maior e o leão vai embora com medo. Então, gente, a palavra evangélico é uma grande malandragem de natureza política e com consequências políticas. Isso porque dá a esse grupo um poder social e eu fico impressionado como nunca nenhum jornalista ou professor universitário tenha percebido ou problematizado isso. Ao reproduzirem o termo, eles reforçam a lógica que muitos desses pastores fundamentalistas, que se dizem representantes de todos os evangélicos, querem impor. Para vocês terem uma ideia da força da coisa, permitam-me dar um exemplo. Imaginem que uma pessoa religiosa te diga que é da igreja X e venha te atacar com baboseira teológica. Como você sabe que ela é da igreja X, neste caso, você pode checar os escândalos dessa igreja, sua teologia, suas interpretações absurdas e se defender. Mas se essa mesma pessoa diz que é apenas evangélica, você não sabe nada sobre as crenças dela. Não sabe de qual igreja ela é, sua teologia, quais são os seus líderes, não sabe nada. Você está lutando contra uma sombra. Em outras palavras, o termo evangélico é uma cortina de fumaça ninja e proposital para te deixar cego e não saber contra o que você está lutando ou com quem você está lidando. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas então qual a solução para isso? A meu ver, é cortar o mal pela raiz. Quando alguém te disser que é evangélico, pare e pergunte. Mano, essa palavra não significa nada para mim. De qual igreja você é e qual tradução bíblica você usa? Sim, as diferentes traduções da Bíblia dizem coisas diferentes. Querem mais detalhes sobre isso? Procure um canal no YouTube A Tenda do Necromante. Ao fazer isso, primeiro você força o religioso a saber que as crenças dele são um ponto de vista dentro de várias outras traduções e teologias. Ademais, você obriga ele a sair do armário. Força o cidadão a sair da toca e se expor. Ao saber a igreja dele, você pode pesquisar algum caso escandaloso dessa instituição e dizer: essa não é aquela igreja onde aconteceu isso e aquilo? Vocês vão ver que a partir daí a pessoa vai se sentir vulnerável. Isso não ocorre quando o indivíduo diz apenas que é evangélico. E se você é jornalista ou acadêmico, cara, por favor, repense o uso dessa palavra. Embora haja muitas igrejas sérias no país, vocês estão dando a pastores fundamentalistas e apoiadores do fascismo um escudo protetor. Eles se escondem e parecem bem maiores atrás da palavra evangélico. Além, é claro, de queimar o filme de tantos religiosos sérios que existem por aí. Vocês podem dizer, mas a palavra evangélico já está enraizada na cultura. Gente, cultura é algo mutável. Essa identidade não existia antes, existe agora e pode deixar de existir. O ideal é discriminar cada igreja que existe, identificando seus pastores e seus fiéis pelo nome da instituição. Já não somos mais um país majoritariamente católico. Mas unificar essas pessoas em torno de uma única identidade é criar muita confusão no debate público. Outro sim é dar ao fundamentalismo exatamente o que ele quer. Se é necessário ter que criar agrupamentos conceituais, tentem criar conceitos que identifiquem melhor as diferentes denominações que possuem uma natureza semelhante. Hoje a gente pode falar de cristãos não católicos, por exemplo. Na ciência política, sabemos que o uso das palavras é importante. Na verdade, o nome pelo qual chamamos as coisas, além de não ser algo natural, é um jogo político a ser jogado com muita sabedoria.
A jogada por trás do termo evangélicos é tão inteligente que quando um pastor fala alguma coisa absurda, ele sabe que qualquer um que o critique pode ser acusado de atacar todos os evangélicos. E neste caso, mesmo que os cristãos que nada têm a ver com a igreja daquele pastor em particular se sentem ofendidos. Vocês não acham que chegou a hora de quebrarmos as pernas desse esquema que eles montaram? Não pensam que chegou a hora de pôr um fim nessa unidade que essas igrejas querem transparecer? Concordam com a ideia de que o termo evangélico não pode mais ser propriedade de certas seitas fundamentalistas? O que vocês pensam sobre as hipóteses levantadas aqui? Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também dá o like e se inscreve no canal, vai! Mas lembro que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!